comunicar. Nesse dia em que nos conhecemos, ele atenderia várias pessoas do lar de Frei Luiz, transmitindo-lhes mensagens de parentes e amigos que já haviam partido. Seus dotes são impressionantes. Numa viagem que eu fizera aos Estados Unidos, 2 meses antes, costumava assisti-lo num programa de TV em que ficava transmitindo mensagens de espíritos que acompanhavam pessoas da plateia. Quando nos encontramos, em abril, o planeta vivia o início de uma guerra insana promovida pelo governo dos Estados Unidos contra o Iraque do ditador Saddam Hussein. Eu, que fora um soldado inglês morto na Segunda Guerra Mundial, conforme me convenci em terapia de regressão de memória andava incomodado com tudo aquilo, sentindo na pele os horrores de mais uma estúpida ação humana. E para minha surpresa, James se virou para mim e afirmou, de supetão: "Você é um soldado da paz. Você é um soldado da paz, eu posso ver isso." Na primeira vez que estivera no lar de Frei Luiz, em 2001, o médium havia passado por experiência marcante numa reunião de materialização, que relatou em seu livro Evengat, O Despertar da Intuição, desenvolvendo seu sexto sentido. Segundo ele, nessa sessão ocorreu algo que jamais esqueceria enquanto vivesse, após ser colocado inesperadamente num dos leitos para tratamento. O sensitivo descreve a atuação curativa de Frederick von Stein de leito em leito, usando máscara cirúrgica e luvas de látex e segurando uma vareta que parecia uma batuta de maestro e que emitia luzes coloridas. Ao se aproximar, apontou a vareta para seu abdômen. Sem que ninguém soubesse, James estava com problemas de úlcera, que desde então desapareceram. Testemunhado por James Van Prague nos Estados Unidos e por Patrick Drouot no Brasil, o fenômeno da voz direta havia sido também observado pelo físico Urbano Pereira. Em seu livro Operações Espirituais, ele relata a experiência curiosa ocorrida, em novembro de 1944, em Pindamonhangaba, São Paulo, com um espírito que se identificou como Padre Isabel, ser do astral que inclusive se manifesta no lar de Frei Luiz, particularmente nos trabalhos de Antigoécia. Sua voz dava a impressão de partir de alguém que se postasse de pé dentro do semicírculo formado pelos assistentes. Passeia pela sala, aproximando-se e afastando-se dos interlocutores e do médium. E, mais uma vez, a espiritualidade demonstraria o quanto é fundamental a concentração harmônica para a realização de experiências de efeitos físicos. Sua voz torna-se menos intensa quando as condições do ambiente são desfavoráveis e quando a concentração mental dos assistentes se enfraquece. A voz do Padre Isabel tem o mesmo timbre e as mesmas inflexões quando se manifesta em outros grupos experimentais e com outros médiuns. Essa verificação da independência do ser, que se manifesta em relação aos assistentes, foi estabelecida por depoimentos de visitantes ocasionais que prontamente lhe reconheceram a voz. No lar de Frei Luiz, ocorre o mesmo. Participantes mais antigos das sessões também já tiveram a oportunidade de testemunhar o mesmo tipo de voz das comunicações de Frei Luiz. E naquela manhã de setembro de 2001, eu seria mais um a ingressar nesse grupo de privilegiados. Sentados em cadeiras na frente de onde eu e minha mulher estávamos, Patrick Drouot e Liliane Gagnon também testemunhariam o fenômeno da voz direta. No entanto, a emocionante experiência dos dois não terminaria aí. Como prova da materialidade de Frederick von Stein, os dois foram convidados para deitar no leito, recebendo as energias curativas do médico do espaço. E assim que voltaram para seus assentos, Patrick seria chamado de volta, desta vez para ficar, ao lado de Gazola, junto à entrada da cabine de materialização, cuja cortina fora aberta. Os dois veriam então Frederick tratando do médium Gilberto. Em seguida, numa deferência especial ao convidado estrangeiro, o médico do espaço levantou seu manto ectoplasmático, descobrindo a cabeça, para que seu rosto fosse melhor observado por Patrick.
E deu-lhe então um lírio branco, para que levasse para casa. Ao final da reunião, mais uma prova da vida espiritual, com as cortinas abertas, uma chuva de luz azul se precipitou sobre o corpo de Gilberto Arruda. É a luz do arcanjo Miguel, anunciou Gazola. Olho da serpente. Ainda sensibilizados pelo que haviam assistido, Patrick e Liliane teriam mais surpresas pela frente. A primeira foi o lírio, flor predileta de Frei Luiz, presenteado por Frederic. À saída, notaram que o lírio possuía um pequeno brilho fosforescente, que Ronaldo Gazola informou que duraria por mais algum tempo. Estavam, na verdade, testemunhando mais um dos fenômenos de efeitos físicos relatados ao longo da história do espiritualismo moderno. Lírios, rosas, palmas. A materialização de flores em reuniões de efeitos físicos não é propriamente uma novidade, como constatei na literatura especializada e testemunhei várias vezes no lar de Frei Luiz e no grupo da prece. Em alguns casos, surgem iluminadas com luzes semelhantes ao neon. Eu observaria um desses efeitos de rara beleza na reunião no lar de Frei Luiz de 6 de abril de 2002. Estávamos já caminhando para o fim da sessão, em que eu havia sido atendido no leito por Frederic, quando apareceu no teto da sala a projeção de luz azul curativa da falange de Frei Luiz, vinda de dentro da cabine de materialização, atravessando as frestas formadas entre o seu teto e a borda superior da cortina em sua entrada. Depois, surgiria, na entrada do gabinete, com a cortina semiaberta, um buquê de rosas iluminado, no escuro. Era possível ver um ponto minúsculo, em meio ao buquê, de onde brotava foco de luz sutil semelhante ao neon. A iluminação foi suficiente para que pudéssemos divisar a silhueta de um braço de um espírito segurando as rosas, que foram levantadas até a altura do quadro de Frei Luiz, pendurado acima da entrada da cabine. A luz foi então perdendo intensidade e, quando se apagou, o buquê foi jogado do lado de fora, junto à entrada do gabinete. O médico José Carlos Martins, que integrava o grupo, disse na hora que tinha tido uma visão de que as flores haviam sido trazidas pela falange de Santa Catarina. Imediatamente, se ouviu o som de uma pancada na madeira dentro do gabinete, sinal tipológico da espiritualidade confirmando o que fora dito. Após a reunião, Gazola me diria que, ao pegar o buquê, chegou a se ferir com um espinho. Assim como as flores, em determinadas reuniões podíamos sentir em toda a sala o cheiro forte do perfume proveniente de essências aromáticas das mais diversas, como o sândalo. Algumas vezes, esse fenômeno já foi constatado por inúmeros membros do lar de Frei Luiz e do grupo da prece. Sentíamos pequenas gotas perfumadas, como as de orvalho, caindo sobre nós. A primeira vez que testemunhei, melhor dizendo, cheirei, um fenômeno aromatizante no ambiente foi em 21 de julho de 2001, no lar de Frei Luiz. Por sinal, uma reunião fraca de efeitos físicos, de pouca luminosidade, em que somente eram percebidas pequenas vibrações energéticas do aparelho curativo de Frederic von Steen. Em determinado instante, porém, assim que Gazola anunciou a presença na cabine dos espíritos de Rita de Cássia e de Mãe Maria, a mãe de Jesus houve uma liberação inebriante de cheiro de rosas. Sheila, por sua vez, é um espírito que adora perfumar os ambientes onde trabalha, em especial com o perfume de rosas, certamente sua flor favorita, pois, como já descrevi, adora portar um aparelho curativo com a ponta em formato de rosa. Na reunião no grupo da prece de 8 de março de 2008, por exemplo, ela se aproximou de mim e, no escuro, ouvia triturando algo em suas mãos. De repente, começou a jogar um líquido perfumado sobre o meu peito, na altura do coração, com perfume de rosa. Percebi então que Sheila havia triturado uma rosa entre as palmas das mãos, despejando sua essência em mim. Dando a entender que havia tratado meu coração, disse, você recebeu muita carga. E se afastou.
Esses fenômenos de odores no ambiente podem, na verdade, alcançar proporções inimagináveis. Um dos casos mais famosos de transporte de flores ocorreu em 28 de junho de 1890, com a médium inglesa Elizabeth Spence. Em sua autobiografia, ela recorda do episódio marcante protagonizado pelo espírito Yolande. A médium, dentro da cabine, sentiu um perfume tão intenso que chegou a ficar meio sufocada. Fora do gabinete, Yolande, auxiliada pelo pesquisador russo Alexander Aksakov, tinha misturado areia e argila em um vaso de flores que se encontrava no recinto, cobrindo-o então com um véu ectoplasmático. O pano branco foi se elevando sempre com lentidão, e estendendo-se lateralmente à medida que subia. Yolande ia acomodando esse véu, até que ele chegou a uma altura superior à sua. Então, retirou-o cuidadosamente, deixando-nos ver uma planta alta, coberta de flores e com o forte perfume de que me queixei. Era um lírio dourado com cerca de 2,30 metros de altura. À luz de magnésio, foram tiradas fotos da planta, inclusive com a médium ao lado. O espírito pediu preço aos presentes, porque ia receber a ordem de retornar a flor para o país de onde a havia retirado. E foi ficando desesperada porque, com a progressiva exaustão das forças da sensitiva, não conseguia ectoplasma suficiente para devolver a planta. A médium afirma que sentiu pena de Yolande, que mostrava-se incomodada com a sorte do grande lírio que visivelmente começava a morrer. Creio que fez 3 tentativas para desmaterializá-lo, a última das quais foi em 5 de julho. Nesse dia, a planta desapareceu tão misteriosamente como tinha vindo. Uma das histórias que mais me emocionaram envolvendo a materialização de odores está relatada no livro A Cura do Câncer pelo Aveloz, o encontro do psiquiatra Lauro Neva com o espírito Mahatma Gandhi, 1869 a 1948. Gandhi, este avatar que empunhou como poucos no mundo a bandeira da paz e da fraternidade, foi um dos espíritos que estimularam o psiquiatra a partir para a Itália para, em congressos, defender a pesquisa e o uso do Aveloz na cura do câncer. Numa noite de conversa maravilhosa em seu apartamento, Celinha Neva me descreveu como uma Mahatma acompanhou o casal em sua viagem, em maio e junho de 1973. Ela lembra que sua presença ficou patente primeiramente num hotel em Sanremo, ao sentirem o perfume que costumava exalar de Gandhi quando seu espírito se fazia presente no centro espírita Lar de Frei Luís. Foi Lauro puxar a toalha de banho dele e veio aquele perfume tão forte, tão forte. Um perfume doce, muito agradável. Em seu livro, o psiquiatra recorda esses momentos sublimes. Ao entrar nos hotéis da Itália, lá estava o perfume de Gandhi, no ambiente, nas toalhas. Em um deles, disse-me minha mulher, mas só a sua toalha é que tem perfume. Gandhi ouviu-a, no outro, a sua toalha estava perfumada. E, no apartamento da senhorita Lucy Teixeira, funcionária do Consulado Geral em Gênova, que nos deu a honra e gentileza de nos hospedar lá estava, em sua toalha, o perfume de Gandhi. Era Gandhi, o Mahatma Gandhi, que nos dava a certeza da sua presença. De fato, os fenômenos de efeitos físicos podem ser surpreendentes. Outra experiência marcante seria testemunhada pelo casal Patrick e Liliane naquela manhã de setembro. Assim que deixamos a nave de materialização, descíamos a rampa de acesso, para tomar o café da manhã no refeitório, quando Gasolha convidou os dois para conhecerem médium Gilberto Arruda, que mora numa casa no Lar de Frei Luís. Fomos recebidos na porta por sua mulher, Marli Campos Moraes. Entramos. O sensitivo estava sentado junto à mesa de jantar, parecendo meio em transe. Ao ver o casal, levantou-se e foi cumprimentá-lo, dizendo em seguida que havia visto uma serpente entre os dois. Uma serpente do bem, frisou, perguntando se essa imagem, um fenômeno de clarividência, fazia algum sentido para o casal. Demonstrando surpresa, Patrick respondeu que sim,
esposa serpente era o signo de sua mulher, descendente de indígenas canadenses. Inesperadamente, Gilberto começou a tremer e, pegando a mão direita de Liliane, colocou-a sua em cima, palma contra palma. Falando rápido, passou a dizer que aquilo que iria acontecer não era obra dele, por ser apenas um intermediário da força divina. Na frente de todos, então, Liliane viu, surpresa, materializar em sua mão uma linda pedra arredondada verde, com uns 2 centímetros de diâmetro. Perguntei então a Gilberto de onde a pedra tinha vindo. Segundo ele, fora desmaterializada naquele instante do olho direito de uma estátua de serpente de um templo azteca na América Central que nem havia sido descoberto, e que Liliane deveria usá-la pendurada no pescoço, na altura do coração, para ajudar a energizar seu chakra cardíaco. Saímos da casa e continuamos nossa caminhada. Durante o café, Patrick confessou que jamais havia sentido energia tão sublime como no lar de Frei Luiz e que, até aquele momento, tinha apenas pressentido a presença de espíritos, em reuniões xamânicas mas jamais visto qualquer um materializado. Dias depois, conversando com seu amigo Mazinho, ele diria que uma das coisas que mais o impressionaram foi quando olhou para o chão, ao ser chamado por Gazzola para perto da porta da cabine de materialização, para checar se o espírito tinha pés. Não divisou nada, era como se Frederic von Stein estivesse flutuando no espaço. Ronaldo Luiz Gazzola. Patrick Drouot combinou com Ronaldo Gazzola que voltaria para outra reunião de materialização de espíritos. Gostaria de continuar suas pesquisas, e que falaria de sua nova experiência em seu próximo livro. Quase um ano depois, em agosto de 2002, ele estava de volta ao Rio de Janeiro, pronto para participar de outra sessão. Mas o que havia sido combinado, porém, jamais pôde ser realizado. Encontramo-nos na missa de 7º dia de Gazzola, na igreja Nossa Senhora de Copacabana. Uma missa emocionante, lotada de gente, em que, ao final, a cantora Elba Ramalho interpretou, com sua linda voz, a Ave Maria de Gounod. Patrick e Liliane pareciam atônitos, sem entender direito o que havia acontecido. Eles e muitos outros. Foi um choque para todos que o conheciam. Gazzola havia sido abatido pela metástase violenta e inesperada de um câncer agressivo que começara em sua próstata e, depois de cirurgias espirituais e sessões de radioterapia e de quimioterapia, fora dado como curado por exames médicos. No início de agosto, porém, ele começaria a sentir fortes dores na coluna. Com a piora do seu estado clínico, acabaria internado numa casa de saúde e, dias depois, em 15 de agosto de 2002, faria sua passagem para o mundo espiritual. O prenúncio de sua escalada de sofrimento, não poderíamos imaginar, aconteceria na reunião de materialização de 20 de outubro de 2001, logo após a visita de Patrick Drouot. Chovia muito. Em sua preleção habitual na antessala da nave de materialização, Gazzola alertou-nos que, devido à grande umidade, seria difícil realizar a sessão. No entanto, com a vibração positiva que se seguiu, acabaria sendo uma boa reunião, com a materialização de Frederic von Stein e a produção de efeitos luminosos, como a luz curativa azul da falange de Frei Luiz, normalmente projetada, de dentro da cabine, no teto da nave de materialização. Essa projeção de luz, aliás, foi mais uma prova da força da espiritualidade naquela manhã. De alguma forma inusitada, essa luz curativa atravessava as frestas formadas entre o teto e a borda superior da cortina na entrada da cabine e, sem que pudéssemos divisar qualquer facho luminoso cortando o espaço escuro, surgia projetada, e vibrando, no teto da nave de materialização. Logo no início da reunião, já haveria o indício da atuação de espíritos de alta hierarquia, com o surgimento de muita luz no gabinete mediúnico, que podia ser observada mesmo com a cortina fechada. E a certa altura, no lado direito da entrada da cabine,
apareceu um retângulo de tênue luz azul celestial, de forma vertical, que, pelos meus cálculos, deveria ter uns 20 centímetros de largura por meio metro de altura. Tudo, portanto, corria bem. Mas, quase ao final, o clima de tranquilidade mudou. Pudemos então ouvir Gilberto Arruda acordando dentro da cabine, tossindo muito, engasgando-se com o ectoplasma que retornava ao seu corpo. De repente, ele saiu da cabine incorporando o espírito do irmão Leo, que desandou a fazer duras reprimendas a pessoas que estavam vibrando negativamente contra o lar de Frei Luiz, o médium Gilberto e Gazola, promovendo inclusive trabalhos de magia negra. Em tom duro, afirmou que não se importava se iríamos criticá-lo ou não pelo que estava fazendo, mas que seu desejo inicial fora dar os nomes dessas pessoas. Frei Luiz, porém, havia pedido para que não o fizesse. Sempre incisivo, cobrou uma atitude de quem trabalha para o bem, em nome de Jesus, conclamando o grupo a ter mais unidade. O seguir, chamou Gazola para o leito e disse que abandonaria o corpo de Gilberto para dar passagem para Frederic von Stein, que, incorporado, operaria o presidente do lar de Frei Luiz de cargas negativas lançadas contra ele. Chamamentos dessa natureza não eram novidade para nós. Rocha Lima e a espiritualidade sempre disseram que no lar de Frei Luiz convivem pessoas que, no passado, principalmente nos tempos da Inquisição da Igreja Católica, haviam sido inimigas. Algumas tendo sido responsáveis por sofrimentos atrozes e a morte de outras. Tanto crianças carentes ali assistidas quanto integrantes do grupo espiritual, outrora inimigos, tinham agora a oportunidade de conviver entre si para resgatar seu passado kármico. Afinal, fora-lhes dada a chance de superar os sentimentos de vingança inconscientes, principalmente em torno de um trabalho de solidariedade social. Mas, obviamente, em se tratando do gênero humano, essa oportunidade não se fazia num mar de rosas. Volta e meia surgiam fofocas, desavenças, uma crítica aqui, outra ali, com alguém achando que sabia melhor do que ninguém conduzir determinada tarefa. No entanto, o que indicava a fala dura do irmão Leo era que a fogueira de vaidades e de egoísmos havia ido longe demais. Alguns tinham chegado a vibrar tão negativamente que se dispunham a fazer trabalhos de feitiçaria para prejudicar outros. Nunca se saberá que na Terra até que ponto essas energias pesadas influenciaram nos acontecimentos, nem se as pessoas envolvidas com essas vibrações tinham, conscientemente, noção do que estavam fazendo e o que poderiam eventualmente provocar. Mas o fato é que, na reunião de 24 de novembro, Gazola seria novamente tratado, dessa vez por Frederic materializado. Depois da sessão, ele me revelaria que estava há 40 dias com prostatite, uma inflamação da próstata que finalmente começara a melhorar. Em 8 de dezembro, porém, na última reunião de materialização de 2001, ele apareceria com uma sonda externa ao corpo, ficando todo o tempo da sessão em tratamento. Em um dos leitos, acabara de descobrir que estava com câncer na próstata. Um tipo de câncer violento e raro que, normalmente, dava nos pulmões, e não na próstata. No início dos trabalhos, na nave de materialização, durante a prece inicial, Gazola, bastante emocionado, chegou a chorar, afirmando que seu problema era grave, e que amava todos. Completou dizendo que os irmãos do grupo deviam se unir, sem se prender a pequenas divergências. Desculpou-se então pela emoção, e os trabalhos continuaram. Num dos momentos em que Frederic tratou Gazola, nunca vi tanta luz jorrando do seu aparelho curativo. Por mais de um minuto, muita luz vermelha foi aplicada em seu organismo, algumas vezes engolfadas de jatos intermitentes, outras, com a ponta luminosa do aparelho rodando sem parar, feito um disco giratório com pequenos pontos de luz na borda. Enquanto era atendido, porém, Gazola não perdia sua doce mania de narrar para os presentes o que se passava.
Dizia que se sentia melhor porque Frederica estava injetando células novas, de boa vibração, em substituição àquelas que haviam sido mortas nas sessões de quimioterapia. Pediu que todos orassem por ele, porque dias depois iria ao médico com a esperança de que a sonda pudesse ser retirada. De fato, logo depois, com sua melhora, ele tiraria a sonda, podendo voltar a urinar normalmente. Mas, mesmo assim, seguiriam-se meses de intensa luta contra o mal. Ronaldo Gazzola decidira que não iria operar o tumor pela medicina terrena. Não por preconceito, afinal era médico tarimbado e amante de sua profissão. Mas sabia muito bem que seu tumor era de uma espécie raríssima, muito agressiva. Um tumor que normalmente, pelos prognósticos da medicina, lhe daria de 3 a 6 meses de vida. Se fosse operado, dificilmente ficaria curado e, para complicar, corria alto risco de ficar impotente. Preferiu fazer tratamento paralelo de quimioterapia e se deixar operar por Frederick von Stein. Mesmo confessando em algumas reuniões, durante suas preleções, que chegara a duvidar de sua cura, Gazzola enfrentou o mal de peito aberto. Apesar de preocupado com a sua doença, eu acreditava realmente que ele ficaria bom. Não só pelo otimismo que me passava. Às vezes refletia que a espiritualidade não pregaria uma peça em seu destino, fazendo-o passar naquele momento para o mundo invisível. Isso certamente representaria um baque na fé de muitas pessoas sobre as reais potencialidades da medicina dos espíritos, fazendo-as duvidar da validade dessas sessões de cura. Afinal, para a média das pessoas, que não tem noção das potencialidades e limites dessas reuniões, um questionamento normal seria: como o presidente de uma instituição tão forte espiritualmente poderia morrer de câncer, sem ser curado pelos médicos do espaço? Outros ainda, os descrentes e céticos em geral, com certeza aproveitariam a ocasião para tentar desacreditar e debochar mais ainda dos fenômenos espirituais. Apesar dos poucos momentos de incerteza, minha confiança se fortalecia na medida em que o quadro de saúde de Gazzola aparentemente evoluía para o melhor. Seu estado clínico avançava a olhos vistos. A cada sessão de materialização, seu aspecto de abatimento cedia paulatinamente, surgindo um semblante mais feliz, em paz consigo mesmo. Finalmente, em 16 de março de 2002, ele anunciaria publicamente que uma tomografia, realizada 2 dias antes, revelara que estava curado do câncer na próstata. Na antessala da nave de materialização, antes de entrarmos, repetiu para todos que os trabalhos de radioterapia e de quimioterapia tinham sido muito importantes para a cura, mas que sua abertura para as intervenções do mundo espiritual também contribuíra, até para que os remédios da medicina terrena pudessem fazer mais efeito. Ele deixaria, porém, um alerta que alguns não entenderam, não sabia até que ponto, mas que parte do seu espírito estava curada. Ou seja, do ponto de vista espiritual, em seu corpo astral, ainda havia alguma enfermidade. Mas o fato é que dali em diante, Gazzola passou a dizer publicamente que tinha se curado. O que acabaria sendo contraproducente para a cabeça de várias pessoas que o conheciam, pois criou falsas expectativas sobre sua saúde. Eu entendia que ele precisava daquele discurso, não só para animar a si próprio, como para criar uma corrente de otimismo em volta de si, algo importantíssimo num processo de cura. Mas ele sabia, e dizia para poucas pessoas, que não estava completamente curado, que ainda faltava um foco de câncer a ser extirpado. Ele mesmo me contou isso uma vez, quando descíamos com mais 2 pessoas a rampa florida do Santuário de Frei Luís, após uma sessão de materialização. Gazzola reconhecia a importância de ser otimista, e tentava inculcar isso na cabeça daqueles que o rodeavam e também dos enfermos que o ouviam falar em suas preleções, tanto nas reuniões de materialização quanto nas sessões públicas de incorporações mediúnicas. No entanto,
em seu corpo astral ainda existiam marcas da doença. Por isso, continuava em tratamento, pedindo a oração de todos, principalmente naquela fase de complementação de sua cura. O próprio Frederick von Stein, em particular, o havia alertado que estava curado no corpo físico, mas que seu perispírito ainda estava manchado pela doença. Existia um nódulo, do tamanho de uma passa, na região da virilha do seu corpo astral, com 2 ramificações do câncer indo para as áreas equivalentes do fígado e da coluna. Inclusive, na reunião de materialização de 8 de junho, sem dar detalhes, Gazola pediu que todos orassem por ele, pois iria continuar o tratamento, já que faltava um gangliozinho de meio centímetro do tumor. Disse então que, momentos antes, estivera conversando com o espírito Jeremias materializado, que lhe avisara que numa quinta-feira, numa reunião especial, a ser marcada, deveria comparecer com mais alguns poucos irmãos do grupo para que esse gânglio fosse retirado em definitivo, e colocado num recipiente de formol, para se guardar assim a prova física de sua cura definitiva. Para mim, o que foi dito nessa reunião de junho indica que o alerta anterior de Frederick, sobre manchas da doença ainda existentes no corpo astral de Gazola, não só era procedente, como o câncer já havia passado para seu corpo físico, para seu fígado e coluna. No entanto, por motivos que só caberia à espiritualidade explicar, essa sessão de quinta-feira jamais seria realizada. E Ronaldo Luiz Gazola cumpriria assim seu destino. Em agosto de 2002, sua missão na Terra estava por terminar. Na reunião de 3 de agosto, houve grave problema. Por falta de corrente harmônica suficiente, pela primeira vez presenciei uma sessão de materialização que não deu certo. Frederick não conseguiu se materializar, passando então a trabalhar incorporada no corpo de Gilberto Arruda. Terminada a reunião, Gazola saiu meio calado, pensativo, sentindo fortes dores na coluna. Dias depois, seria internado numa clínica, com dores lancinantes na coluna e vômitos esporádicos. Sem que nem ele nem os médicos suspeitassem do que se tratava, passou por vários exames de urgência. Finalmente, uma tomografia em seu fígado detectou que o órgão estava irremediavelmente tomado por um tumor, uma metástase que também atingira sua coluna. O fígado já não tinha mais tecido hepático, estava todo destruído. Mesmo assim, no leito do quarto, trabalhou até quando pôde, discutindo assuntos e assinando documentos ligados ao lar de Frei Luiz. Eram seus momentos finais entre nós. Numa noite, o filho Marcos sonhou, ou estava desdobrado, em viagem astral, com sua tia Cecília, irmã de Helena, que havia feito a passagem pouco antes. Sorrindo, ela disse para o sobrinho que todos ficassem tranquilos, porque ela estava com seu pai ali no quarto e iria dar um jeito. Em seguida, Marcos viu a tia levitando em cima do leito de Gazola. Na manhã seguinte, Helena e a filha Fernanda estavam no quarto, ao lado de Gazola, que respirava com auxílio de uma máscara de oxigênio. Fernanda, que orava pelo pai, mentalizou que se tivesse chegado o momento de lhe fazer a passagem, que fosse guiado pela espiritualidade nessa travessia. De repente, Gazola abriu os olhos e pediu que lhe tirassem a máscara de oxigênio. Voltando-se então para Fernanda, disse: "Minha filha, não se preocupe, eu vi Jesus do outro lado." Pega de surpresa, a filha perguntou o que lhe havia dito. O pai repetiu então: "Fernanda, fica tranquila, eu vi Jesus do outro lado." Em seguida, fechou os olhos e entrou em coma. Fizeram de tudo, mas não teve jeito, recorda Helena. Flores da Paixão. O cirurgião Ronaldo Luiz Gazola passou 21 anos no lar de Frei Luiz, colaborando ativamente em suas atividades, e ocupando sua presidência por 7 anos, de 1995 a 2002. Nesse período, pela importância de sua figura pública,
de médico respeitado e secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro por 3 gestões consecutivas, contribuiria para divulgar a obra social espírita fundada por Rocha Lima de uma forma como poucos conseguiriam. Com sua morte, como esperado, passei a ouvir comentários de pessoas descrentes tentando descaracterizar o espiritismo com argumentos do tipo "isso não funciona" ou "isso é enganação". Curiosa reação de alguns, acham que só porque esse tipo de trabalho conta com a chancela do espiritual, fica abolido para todo sempre o episódio mais concreto da vida material, o de que todos nós vamos partir daqui um dia, mais cedo ou mais tarde. Mas a mudança de Gazola para o mundo do invisível, de onde, aliás, começaria a atuar no lar de Frei Luiz pouco tempo depois, como observado diversas vezes pelos médiuns videntes Eduardo Fructuoso e Vanete Maria Gonçalves Carvalho, representaria uma grande lição. Por mais que alguém venha ocupar uma função importante em qualquer grupo espiritual, não pode fugir do seu destino, do seu karma. A verdade é que o tempo de Ronaldo Gazola neste planeta havia chegado ao fim. Pronto. Por mais doloroso que fosse para os que ficaram, ele tinha partido para a verdadeira vida, a vida espiritual. Ele, que sofrera tanto com sua doença, já não sofria mais. Conheço pessoas que se consideram muito espiritualizadas, mais uma faceta da estúpida vaidade sem fim do ser humano, e que, por isso, se acham imunes a qualquer problema de saúde, pairando acima das deficiências psicológicas e físicas de nossa frágil carcaça material. E Gazola, infelizmente com muito sofrimento e dor, foi mais um ser de luz para provar que não somos nada perante os desígnios do destino. Cada um com sua estrada, cada um com seus desafios, cada um com seus karmas a cumprir. Helena Mussi Gazola, que também teve um câncer no seio, e ficou curada, tem a perfeita noção dessa questão. O Gazola tinha que passar por isso. Eu sabia que um dia ele iria partir antes de mim, eu sempre soube disso. Eu me preparei, porque o amor que existia entre nós, que ainda existe, não era daqui. O Rocha Lima sempre dizia, o casamento de vocês não foi feito aqui, foi feito no espaço. Vocês dois vieram com uma missão. E essa missão continuaria a ser cumprida, de uma forma ou de outra. Quando me lembro do Gazola, eu sinto saudade dele, da companhia, às vezes tenho vontade de vê-lo. Mas para mim, ele está ainda aqui, trabalhando. Lógico, eu gostaria que ele estivesse aqui na matéria, mas chegou sua hora, o que vou fazer? Não sei quanto tempo vai demorar para encontrá-lo novamente, mas continuo vendo-o através dos meus filhos. Para mim, a presença dele está muito neles. Não só nos filhos, mas também em muitos outros sinais que Gazola passaria a enviar para a mulher, logo que iniciou seus treinamentos no astral para atuar na equipe curativa de Frederic von Stein. A primeira vez que ele deu forte indicativo de sua presença foi na reunião de materialização de 15 de março de 2003, presidida por Helena, realizada 7 meses após a passagem do marido. Quase ao final da sessão, sentada na poltrona da presidência dos trabalhos, à saída da cabine de materialização, ela ouviu no ar uma voz conhecida: "Bem, é pra você." Surpresa. Com as 2 palmas das mãos abertas, Helena pressentiu que algo ia ser depositado ali. Dito e feito, do nada, caiu uma rosa amarela em sua mão. Eu não vi nada, mas ouvi a voz dele. Ela ficou ainda mais emocionada quando, momentos antes do término da sessão, Frederic incorporou no médium Gilberto Arruda e transmitiu-lhe um recado de Gazola, quando estivesse em casa, que olhasse para o céu, que ele seria uma daquelas estrelas, zelando por sua família. Muitos do grupo pressentíamos que Gazola também zelava pelos trabalhos do lar de Frei Luiz e que, mais cedo ou mais tarde, acabaria se materializando, assim como Rocha Lima já havia feito após sua passagem para o mundo espiritual, como descrevo em meu livro Os Médicos do Espaço. Isso ficava claro por sua presença constante, embora invisível,
nas sessões de cura, além das mensagens e sinais que recebíamos do astral. Desde 2003, com Helena comandando as sessões, volta e meia o marido materializava flores para ela, principalmente rosas e, algumas vezes, lírios. Em 16 de agosto, ao se completar um ano e um dia de sua passagem, ele voltaria a falar com ela. Quando a sessão estava para terminar, o preto velho Jeremias se materializou e pediu que todos orassem porque havia ali um presente para Helena. Em seguida, ouvimos seu choro. Também, pudera, mais uma vez, surgiu a voz do marido, afirmando: "Bem, sou eu. Eu tô aqui. Essa rosa é para você." A flor caiu inesperadamente em sua mão, com um brilho sutil que pôde ser visto no escuro por alguns dos presentes. Ao final da reunião, quando pediu para Helena mostrar a rosa para todos, o médico Paulo César Fructuoso afirmou que recebera o aviso de que Ronaldo Gazzola já estava aprendendo a manipular ectoplasma para poder ajudar nas operações de cura. De fato, a todo instante surgiam indícios desse preparo. Eu mesmo tive participação num desses episódios, na sessão de 4 de outubro de 2003, quando Helena me solicitou para fazer uma prece, para ajudar na harmonização do ambiente. No meio da minha fala, pedi uma luz especial para meu amigo Gazzola, que estava aprendendo a trabalhar com aquele tipo de cura e, talvez, um dia iria se materializar no santuário. Assim que pronunciei essas palavras, uma luz piscou dentro da cabine, outro sinal da espiritualidade quando deseja confirmar a fala de algum integrante do grupo. Em outra ocasião, em 3 de dezembro de 2005, dia do meu aniversário, recebi um presente da espiritualidade. Quase ao final da sessão de materialização, fui um dos membros do grupo indicados para tratamento, tendo sido deitado em uma maca próxima de onde Helena comandava a reunião, sentada em frente à cabine de materialização. No entanto, inexplicavelmente, o médico do espaço Frederic von Stein não apareceu para me tratar. Mas tive então uma experiência incrível. De repente, ouvi a voz de um espírito materializado falando com Helena. Só então, surpreso, percebi que era a mesma voz doce de Gazzola. Aqui estava sua voz familiar, através do fenômeno da voz direta, entrando, mais uma vez, em meus ouvidos. Que presente de aniversário! Sim, Ronaldo Gazzola continua aqui. Invisível, mas aqui. Quer dizer, invisível na maior parte das vezes, pois tempos depois acabaria se materializando em algumas reuniões do Centro Espírita. Sabíamos que ele não abandonaria o grupo que tanto ama. Enquanto esteve à frente do lar de Frei Luís, deu uma importante chancela, para boa parte da sociedade, sobre a seriedade do trabalho social e espiritual desenvolvido nesse grupo de cura. Afinal, Gazzola era médico, e um dos mais respeitados de sua profissão. Portanto, um expoente da medicina terrena brasileira comandava um centro espírita de envergadura do lar de Frei Luís. E não era um médico qualquer. Além de ter sido secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, quando de sua passagem para o além da vida ocupava o cargo de representante do Ministério da Saúde no estado do Rio de Janeiro. Como repórter da grande imprensa, de há muito acompanhava o trabalho do secretário Ronaldo Gazzola, mesmo antes de sequer imaginar que nos aproximaríamos no lar de Frei Luís. Muitas vezes, nós, jornalistas, ficamos sabendo de histórias escabrosas de autoridades públicas que não podemos provar, mas que, mesmo assim, tornam os servidores públicos sujeitos à fama de corruptos e de ladrões. Com Gazzola era diferente, tinha fama de pessoa honesta, ética, que colocava como prioridade o aperfeiçoamento do serviço de atendimento de saúde à população carente, por mais difícil que fosse. Muitas vezes, mesmo em situações de crise do setor, devido às suas mazelas históricas, ouvia de servidores elogios à boa vontade e à seriedade do trabalho que fazia. Integrando governos de perfil político predominantemente conservador,
Gazola sabia atuar de forma técnica, sendo auxiliado por pessoas mais à esquerda ou mais à direita do espectro ideológico, desde que demonstrassem aptidão para o cargo e tivessem bom currículo. Cansei de ouvir gente de esquerda, em geral tão crítica a tudo e a todos, elogiando Gazola. Ele não tinha fama de criador de projetos mirabolantes no setor da saúde pública, mas, sim, de ser um ótimo administrador, uma pessoa que sabia tocar a máquina, fazê-la funcionar, apesar de suas deficiências. Um homem dessa importância, com um nome profissional a zelar, defendia com a maior tranquilidade o espiritismo, privada ou publicamente. Mesmo consciente do quanto poderia sofrer de preconceito e de acusações de inimigos do seu trabalho de modernização e de arejamento da administração pública. Nunca mais esquecerei quando, após lançar Os Médicos do Espaço, em março de 2000, que contou com a introdução de Gazola fui procurado por minha amiga Celina Cortes, então repórter da revista Isto É, uma das mais conhecidas publicações semanais do Brasil. Ela queria fazer uma reportagem sobre o lar de Frei Luiz, tendo como gancho o lançamento do livro. Gazola concordou em falar, mas pediu que eu acompanhasse até sua casa. Fomos. No caminho, ela me contou que havia entrevistado uma celebridade que colaborava com a obra que tinha lhe dito, ao responder a uma pergunta, que realmente alguns espíritos de personalidades da história já tinham se materializado no lar de Frei Luiz. Citou, como exemplo, Francisco de Assis, 1182 a 1226, mas pediu que ela não contasse essa história, senão os leitores acabariam dizendo que aquilo era coisa de maluco. Celina me perguntou então o que achava, se ela deveria entrar nesse assunto com Gazola. Lembrei-lhe que eu mesmo, em meu livro, tinha feito apenas breve referência a isso, afirmando que não só Francisco de Assis, mas também Mahatma Gandhi já tinha se materializado diante de várias testemunhas. Mas que decidira fazer apenas um rápido registro para evitar criar mais polêmica ainda com os céticos. Pense bem, se falar que espíritos se materializam já era forte. Imagina se resolvesse discorrer sobre a aparição de dois avatares como Francisco de Assis e Mahatma Gandhi. Recomendei então a Celina, pergunte ao Gazola, e veja o que ele acha. Dirigindo o carro, fui refletindo sobre o assunto, relembrando a cena tão bonita descrita por Lauro Neva no livro A Cura do Câncer pelo Veloz, quando Gandhi, ser iluminado que liderou a Índia no processo de independência do Reino Unido, a partir de práticas de ação política de não violência, surgiu materializado e tirou seus óculos, para que pudesse ser observado, como prova de sua presença. Lauro recorda quando Frei Luiz lhe transmitiu uma mensagem numa reunião de materialização, em 1973, de que deveria aceitar os convites para participar de congressos na Itália e divulgar, assim, o A Veloz. E que para isso iria ser preparado, física e mentalmente, numa sessão de materialização posterior. E que aconteceu? Ireis acreditar? Indaga Lauro, continuando. Deitado no leito, recebi a ação estimulante de luzes astrais, aplicadas pelos médicos do espaço, quando, repentinamente e surpreendentemente, apareceu Gandhi, o Mahatma Gandhi, que parecia vivíssimo, com as suas vestes simplíssimas e, até, os óculos dourados. Retirando-os, entregou-os ao doutor Luiz da Rocha Lima, o qual passou-os a mim, sob o olhar complacente e humílimo de Gandhi. Examinando-os atentamente, fixei os meus olhos nos de Gandhi, indagando, telepaticamente, se me era permitido colocá-los em mim. Coloquei-os. Pareceu-me estar vendo coisas do céu. Mas tudo foi rápido e imprevisível. Gandhi, o Mahatma Gandhi, caminhou para mim, retirou-me os seus óculos, colocou-os em si, envolvendo-me com o seu manto todo perfumado, perfumadíssimo, fez algumas pressões sobre o meu rosto, atingindo meus ouvidos, os olhos e as narinas,
provocando suave e suportável ardência. De repente, desapareceu. O coronel aviador Paulo Rui Portela foi um dos presentes que testemunharam a maravilhosa aparição desse que é um dos guias espirituais do lar de Frei Luiz. Foi numa das últimas sessões de materialização com o médium Armando Ramos e Silva, que logo depois faria passagem para o mundo espiritual. Ele apareceu todo iluminado, como se quisesse mesmo se mostrar para todos. Ele apareceu na porta da cabine e nós pudemos vê-lo nitidamente, com seus óculos e seu manto tradicional. Gandhi chegou próximo ao leito onde meu pai, Rui Portela, estava em tratamento, passando então seus óculos para que fossem observados. De uma cadeira, eu vi tudo. Era um par de óculos direitinho. As materializações do Armando eram perfeitas. Enfim, era a força do pensamento de um espírito em ação, demonstrando ser capaz de se materializar da forma que preferisse, inclusive usando óculos. Usando óculos. Como evitar o preconceito, a ironia em dose dupla dos descrentes. Espírito usando óculos. Confesso que, além de não colocar essa história em Os Médicos do Espaço, decidi pela não publicação de uma foto muito nítida, tirada nos anos 1970, em uma das reuniões para fotografias transcendentais promovidas por Rocha Lima de um espírito vestido com túnica árabe usando óculos. Perfeito, nítido. O espírito assim tinha escolhido, voltar às suas vestes carnais usando óculos. Mas eu, ainda imaturo nessa seara, não desejava polêmicas extras, e lá se foram para a gaveta as histórias de Gandhi e do árabe. Já na casa de Gazola, em meio à entrevista, eu remoí esses pensamentos quando Celina Cortes tocou no assunto de Francisco de Assis, o defensor dos pobres e dos animais que a igreja transformou em santo, e falou da pessoa, que pediu para não ser identificada, contando sobre sua materialização no lar de Frei Luiz. Fiquei curioso com a reação de Gazola. Afinal, estava em plena gestão do seu cargo de secretário de saúde e, constantemente, aparecendo na mídia. O que faria? Colocaria seu nome sob o risco do ridículo dos incrédulos de toda a ordem. Nunca mais esquecerei a serenidade com que ouviu a indagação de Celina sobre o que achava, se gostaria de contar essa história para os leitores da revista. Sem titubear, com seu jeito mineiro de falar, começou então, com tranquilidade. Sabe, minha filha, a primeira vez que vi Francisco de Assis materializado foi numa reunião comandada pelo Dr. Rocha Lima. Quando ele avisou que Francisco de Assis estava ali materializado, ao seu lado, eu não acreditei, e pensei comigo mesmo, como pode um ser de tanta luz, como Francisco de Assis, se materializar num lugar tão humilde como o nosso? E sabe o que ele fez, minha filha? Eu estava sentado a alguns metros de distância. Aquele espírito leu o meu pensamento, veio até onde eu estava. Eu estava assim com a cabeça meio baixa e ele segurou no meu queixo, assim, com energia, e levantou a minha cabeça. Quando percebeu que eu havia reconhecido aquele rosto magro, com uma barbinha rala, soltou o meu queixo e voltou imediatamente para o lugar onde estava. Você vê, minha filha, é a força do pensamento. O espírito escutou o que eu estava pensando e veio me dar a prova de que era Francisco de Assis. Essa reunião inesquecível, realizada em 20 de setembro de 1986, está relatada no livro de Rocha Lima Frei Luiz, O Operário do Brasil, em que fala do surgimento inesperado de um espírito iluminado no centro das cortinas da cabine de materialização. Senti uma vibração fora do comum, alegria inefável, grande paz. Iluminou meu busto. Ficou ereto diante de mim. Seu manto transparente deixava ver seu coração e seu busto todo iluminado. Levantou minha cabeça pelo meu queixo, para o alto, para poder ver seu rosto. O que fiz? Seu rosto ovalado, magro, seu corpo magro, esguio. Perguntei-lhe, São Francisco. Sim, meu filho. Diante da confirmação,
Rocha Lima disse ter ficado orando quase em êxtase, em beatitude. Francisco fez então uma cruz em sua fronte, com os dedos delgados, e passou a tratar do seu ouvido esquerdo, que doía há 3 dias, órgão que às vezes era atacado. O ser de luz enfiou então um dedo no ouvido do presidente do lar de Frei Luís, comprimindo-o, de onde jorrou sangue fétido e viscoso, que sujou seu jaleco. Depois debruçou-se sobre meu coração num amplexo de amor. Com suas 2 mãos delicadas, comprimiu o ápice do mesmo, emitindo luzes alvíssimas intermitentes para os lados. Em seguida, Frederic von Stein se aproximou, pedindo preces para São Francisco. Enquanto isso, luz puríssima emanava de seu tórax e cérebro, iluminando o santuário, e do quadro de Frei Luís, acima da entrada da cabine de materialização, jorrava a luz verde brilhante da esperança. A reunião contou com 72 pessoas. Uma delas foi a professora Thais Vaz Rocha dos Santos, sentada na 5ª fila. Segundo ela, em meio à aparição de Francisco de Assis, orava fervorosamente quando, de repente, ouviu um estalido e se viu coberta de pétalas de rosas perfumadas, que foram materializadas junto ao seu pescoço e peito. Ao final do encontro, Rocha Lima não mais sentia dores no ouvido. Eu que durante 20 anos, trabalhando, sentia essas dores cruciantes no meu ouvido esquerdo. Logo depois desta operação, que foi e é uma graça divina, me senti curado e inteiramente aliviado. Que o espírito de Francisco de Assis me ilumine, a todo o grupo de Frei Luís e a todos os irmãos. A reportagem sobre o lar de Frei Luís chegou a ser cotada para a capa da revista Isto É. Depois, por vicissitudes normais da profissão e também pela dificuldade de aceitação do tema por alguns jornalistas da cúpula da redação, acabaria não sendo publicada. Apenas uma pequena reportagem foi veiculada na versão online da revista, mas sem a história de Francisco de Assis. Não importa. Para mim, naquele momento, o importante foi testemunhar a maneira corajosa e aberta com que um homem da estatura pública de Ronaldo Gazzola lidava com suas convicções espirituais. Falava com tranquilidade por ser testemunha desses fenômenos. Não era algo que ele simplesmente achava, mas, sim, que via, vivenciava. Era curioso acompanhar um médico da sua importância, cirurgião e angiologista e com larga experiência, agindo nas sessões de cura do lar de Frei Luís como se fosse um aprendiz, como se estivesse fazendo residência. Mas um aprendizado diferente, unindo os ensinamentos da medicina terrena com os da medicina espiritual. E não era dado a proselitismos. Por isso, não gostava de conceder entrevistas em programas televisivos ou para qualquer um que quisesse criar polêmicas desnecessárias sobre o que afirmava experimentar. Médico materialista até os 32 anos, Gazzola dizia que aceitava o ceticismo de pessoas em relação ao tema, pois não haviam tido a oportunidade de vivenciar essas sessões. Para ele, de nada adiantava tentar convencer os céticos, pois esses só acreditariam se pudessem experimentar a realidade espiritual. Quando discutia esse assunto, costumava compará-lo à importância de se experimentar uma laranja. Se eu pegar uma laranja e cortar e perguntar se ela é doce ou azeda, você só tem uma forma de me dizer: você tem que chupar a laranja, não pode adivinhar. Tem que experimentar. Então, quando toco nesses assuntos, aceito a crítica, aceito o ceticismo de todos que não tiveram a oportunidade de viver essa experiência, porque essa laranja tem que ser chupada para se saber o gosto. A laranja que ele provou não foi apenas o emocionante encontro com o famoso Francisco, mas principalmente com espíritos que, vivos na Terra, jamais tiveram a expressão histórica do frade da linda cidade italiana de Assis ou de um político da paz como o indiano Gandhi. Tudo a partir do estabelecimento de uma relação de amizade que foi fundamental em sua vida, com o químico industrial Luís da Rocha Lima. Principalmente nas noites de sexta-feira,
quando dormia no lar de Frei Luiz com um reduzido grupo, para o preparo ambiental das reuniões de materialização, eram constantes as conversas de Gazola com espíritos das mais diversas procedências. Nessas ocasiões,